Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelinha, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos, agora do oitavo ano. A gente vai entrar aqui no assunto, passando a gente falou no segundo bimestre, a gente falou sobre cabanagem e agora a gente está falando sobre um novo momento histórico relevante assim da história do Pará e da Amazônia, que é o quê? Sociedade da Borracha, a gente vai falar do período da borracha e da economia da borracha. Bora lá? Olha aí. Sociedade da Borracha. A economia da Amazônia, durante o período colonial e parte do imperial, foi baseada na exportação dos produtos da natureza. Contudo, essas atividades não renderam o esperado. Somente no século XIX, com a economia gomífera, que a região conheceu um período de prosperidade. Enfim, o que ele falou no começo, que a economia que residia aqui na Amazônia nesse período era muito quanto a ligada à natureza. Se a gente for lembrar, os colonos, a colonização, as capitanias, todos ali estavam ligados às drogas do sertão. Drogas do sertão, mais ou menos as especiarias que eles conseguiam retirar daqui, conseguiam levar na Europa, enfim, nas suas colônias, era tudo sair daí. Mas isso não rendeu exatamente o esperado. A gente via outras partes aqui do Brasil, como o Nordeste com a cana-de-açúcar, São Paulo com café, mas futuramente, todas essas manufaturas da agricultura tiveram um grande retorno para Portugal, para a metrópole, coisa que a droga do sertão não teve tanto. Então eles precisavam ver mais ou menos o que estava acontecendo aqui, né? Então passou-se alguns séculos, no século XIX já, com várias mudanças, com o Brasil já independente, já um país de fato que a economia da borracha tornou-se mais forte e mostrou de fato a prosperidade à nossa região, principalmente Belém, mas também Manaus, no Acre, Rio Branco, todas essas regiões aí. Olha aí. Os usos da borracha na Amazônia, né? O látex é o líquido retirado de algumas árvores que, quando seca, fica consistente e também é conhecido como borracha. Desde a segunda visita de Colombo, tem-se conhecimento da borracha. O navegador relatou nativos utilizando as bolas de látex para jogos. Isso no Haiti. Muitos outros colonizadores relataram o mesmo. Olha aí. O látex retirado daqui de algumas árvores, eu coloquei algumas árvores porque a gente já lembra da seringueira, mas não é só ela. A gente vai falar mais pra frente que tem outras árvores também que trazem a borracha. Ele é um líquido, a gente vai mostrar uma imagem para vocês, ele é um líquido que é cortado assim das árvores em V, né? Ele é cortado em V, e esse líquido branco, espesso, que chega lá, ele é coletado pelos seringueiros, aí a partir daquilo ali ele seca, ou ele é vulcanizado, como a gente vai falar nas próximas aulas, do preparo dele, né? Para outras coisas, ele é vulcanizado, ou seja, ele vai a altas temperaturas, aí ele consegue dar todo o seu potencial mesmo de borracha, aquela elasticidade, enfim. Aqui ele falou, foi desde a visita do Colombo, de Cristóvão Colombo, né, aquelas ilhas, a América Insular ali, que ele viu as pessoas utilizando as bolas de látex para jogos. Muitas das coisas que pareciam com futebol, isso os incas utilizavam as bolas de látex para os seus jogos. Eles utilizavam as bolas de látex para os seus jogos. Aí, isso daí também era utilizado em outros materiais, como garrafas, como materiais que eram utilizados no dia a dia dos indígenas. Então a gente já consegue perceber que os indígenas já tinham bastante noção do preparo ali da borracha para outros meios, para outras coisas que fossem condizentes ao dia a dia deles e às suas necessidades. E também para jogos de divertimento, diversão, lazer, enfim. Como isso aqui. Enfim, aqui utilizando as bolas, você tem no Haiti, e outros colonizadores relatavam o mesmo. Aí aqui a gente vai ver mais pra frente dos colonizadores que tiveram importância no que a gente conhece como a economia da borracha e como a história de fato que aconteceu na Amazônia. Mas olha aí, eu falei também que tiveram outras árvores que produziam
Látex. Aqui a gente está falando do caucho, da balata, da maçaranduba e da mangaba, que também produziam a borracha, mas se a gente for ver, a borracha que de fato tinha qualidade para ser utilizada na Europa, os seus fins devidos, eles todos vinham da seringueira. Eles tinham maior qualidade, eles eram mais densos e vinham todos da seringueira. Isso daí é até ruim, a derrocada da borracha veio exatamente por isso. Muitos dos seringueiros eles iam atrás exatamente da seringa, da seringueira, para conseguir o seu látex. E a seringueira, ela tem um problema que ela não é, geralmente, aqui na Amazônia pelo menos, ela não era plantada junta. Geralmente ela estava em um canto, depois estava em outro, distante. Isso daí era um problema também de execução. Mas de começo, tiveram a borracha, ela deu muito certo aqui na Amazônia. E sendo o principal exportador, né, a gente conseguiu ter ganhos bem substanciais quanto à economia da borracha aqui na Amazônia. Aí aqui, a gente falou, tiveram outros relatos de outros colonizadores aqui, principalmente dos franceses, isso no século XIX, que vieram fazer viagens por aqui, saber um pouco mais da realidade amazônica e dessa exploração do látex ou da borracha. Aqui. Porém, entre um dos colonizadores, Charles Marie de la Condamine, ficou impressionado com as possibilidades do látex, principalmente para a indústria que estava surgindo. Olha aqui, esse carinha aqui, Charles Marie, ele era um cientista francês e estava fazendo uma de suas viagens aqui pelo mundo, ele fazia viagens pelo mundo e fez pela Amazônia. Então ele viu também, assim como Colombo, os indígenas utilizando a borracha para outros meios, para outros fins, e aquilo ali abriu uma gama de possibilidades para ele. Então os relatos dele para a universidade ali da Universidade da França era exatamente pensando nessa possibilidade, no que podia sair dali, principalmente quanto ao futuro, quanto às questões do automobilismo, enfim. E também, entre os cientistas aqui que eu falei, os franceses, tem François Pernot. François Pernot, que ele foi também, ele era cientista, ele era um desses viajantes aí, e veio dele a ideia de exportar o látex, né? Como exportar o látex. Porque ele saía líquido aqui, depois ele secava e ficava mais espesso, então era necessário um modo de exportação. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, qual foi o modo que foi utilizado pelos franceses, pelos europeus, para conseguir a obtenção desse látex e dessa matéria-prima aí para, como eu disse, a vulcanização, para fusão, enfim, ver como daria, como seria uma possibilidade para novos futuros, para novas tecnologias. Aqui, as narrativas dos europeus nos ajudam a perceber que os índios já entendiam bem sobre a produção de materiais a partir do látex. Como eu disse, eles já tinham bastante noção quanto a isso. Muitos dos índios eles ajudaram os colonizadores a entender melhor como funcionava o látex e como se dava a sua produção. E eles conseguiam fazer vários tipos de materiais ligados a isso. Cestas, bolas que a gente falou aqui, garrafas, tudo isso com material bem resistente, que é a borracha. Até hoje é um material muito resistente. Isso a gente vai ver nas próximas aulas com essa ideia. Recapitulando aqui, a gente falou um pouco sobre como eram as atividades econômicas nessa época, um pouco mais, a gente era uma atividade agropecuária, agrícola, quer dizer, né? Que era ligado mais às drogas do sertão, e isso não deu o esperado de lucro para os portugueses, então era necessário um novo meio, uma nova forma de obtenção de lucro, e eles pensaram no látex, a partir desses relatos dos europeus, aí, enfim, mas já era utilizado pelos índios. Colombo também contribuiu nessa obtenção, e também tiveram a gente já também percebeu aqui que outras árvores também fornecem um látex, mas a melhor é a seringueira. Enfim, a gente vai ver como funcionou a economia da borracha a partir das próximas aulas, aqui foi somente uma introdução para a gente saber de onde vem o látex, qual a origem,
como ela chegou aos ouvidos dos europeus e como se tornou tão popular e como se tornou essa marca da prosperidade aqui na nossa região. E é tão importante até hoje, a gente vê isso em cartões postais, a gente vê isso na nossa própria cidade, na arquitetura. A gente vai ver também como isso influenciou vários governantes da nossa região aqui nesse período. Antônio Lemos é um deles, e como essa época de prosperidade nos rendeu muito do que é a nossa história hoje. Tudo bem? Espero que vocês possam copiar, que vocês tenham compreendido bem a aula, e espero que todos tenham um ótimo dia.